Esse ano estamos vivendo uma das melhores edições de Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O campeonato está emocionante tanto pela briga pelo título, quanto pela briga contra o rebaixamento. Estamos vendo, sim, gestões mais profissionais, agora SAFs vindo para o futebol brasileiro, o que cria uma tendência dos times se profissionalizarem mais. Também estamos tendo a maior média de público da história do Campeonato Brasileiro. Desde 1971, a nossa média de público não foi tão boa. Temos muitos pontos positivos para se destacar no futebol brasileiro. Eu sou um otimista do futebol, mas mesmo eu sendo um otimista, eu não posso deixar aqui passar pontos negativos que temos no futebol brasileiro e que eu queria aqui desabafar no YouTube. Quem acompanha futebol brasileiro sabe, tá acostumado e cansado de ver notícias sobre polêmicas de arbitragem, erros de arbitragem, calendário racional, onde a gente tem ali times da Série A com calendário extremamente inchado e times do interior, times pequenos, às vezes com calendário de jogos durante apenas 3 meses do ano, jogando apenas estaduais, às vezes sem divisão nacional, sem ter jogos para se manter financeiramente, omissão e falta de organização da CBF e das federações estaduais, que muitas vezes só se preocupam pela questão política, se preocupam pela boquinha que vão ganhar, só se preocupam pelo jogo político, e a CBF, no caso, só foca na seleção e caga pro resto do futebol brasileiro. Eu estava me esquecendo, a falta de união dos clubes, que faz com que até hoje a gente não tenha uma liga como a Premier League, como a Bundesliga, como a La Liga. Os clubes não conseguem entrar no consenso, não conseguem se unir para fazer um produto melhor, para ter uma liga melhor, né? Ter uma liga mais atrativa para nós, torcedores, assim como também para o mundo inteiro, né? Fazer uma liga que o mundo inteiro possa assistir o Brasileirão, mas não. O Flamengo quer ferrar o Fluminense, o Palmeiras quer ferrar o Flamengo, o Galo quer ferrar o Cruzeiro, o Inter quer ferrar o Grêmio, assim vai, né? Cada um quer ferrar o outro e cada um acha que sozinho já se garante, né? Como se o Flamengo não precisasse de rivais para jogar o Brasileiro, como se o Flamengo não precisasse do Fluminense e do Vasco para ser o Flamengo, como se o Palmeiras não precisasse do Corinthians para ser o Palmeiras, e assim vai. Os clubes grandes só são grandes por quê? Porque tem rivais grandes, porque tem grandes adversários, porque a história de rivalidades e a história de competição entre esses clubes tornou essas instituições em clubes gigantescos com torcida enorme. Os clubes não enxergam isso, que cada um depende do outro. E aí que está o problema. O maior problema, pessoal, do futebol brasileiro se chama clubismo. O clubismo é o que faz com que lá atrás as torcidas organizassem começassem a querer se bater. O clubismo faz com que haja tanta polêmica de arbitragem. Afinal, é uma muleta dos clubes sempre botar a culpa no árbitro, porque quando você tá em crise, é muito mais fácil falar que seu time é roubado, né, que é contra tudo, contra todos, que tá tendo um complô contra o seu time. Dirigentes de todos os clubes e torcedores de todos os clubes usam essa muleta como argumento para justificar o porquê que seu clube não está ganhando. E o clubismo também faz com que o calendário seja irracional. Se a gente tem jogo do Brasileirão, 9 rodadas do Brasileirão em 2024 durante a Copa América, a culpa é de quem? A culpa é dos clubes que assinam e estão de acordo, e depois, sabe o que vai acontecer? Vai vir algum treinador ou algum dirigente em 2024 reclamar que seus jogadores foram convocados para a Copa América. Só que, cara, o time assinou. A falta de união dos clubes e o clubismo faz com que cada um pense só na grana que vai ganhar do Paulista, e faz com que o Campeonato Paulista fique sozinho no calendário, né? Sem nenhuma outra competição durante quase 4 meses, fazendo com que daí, no segundo semestre do ano, a Libertadores, Copa do Brasil, o Brasileirão seja esmagado no calendário, fazendo com que tenha rodadas do Brasileiro no meio da Copa América. Então a falta de união dos clubes, a falta de enxergar o todo do futebol e até de nós mesmos, torcedores, aqui no Brasil, né, a gente não gosta de futebol, a gente gosta do nosso clube, do nosso time, tanto que por isso que há tantos influenciadores no YouTube, né? As pessoas hoje elas preferem acompanhar só o seu clube do que acompanhar notícias e informações do Campeonato Brasileiro como um todo, do futebol brasileiro como um todo. O algoritmo e os números mostram isso, por exemplo.
Aqui no Brasil, há uma tendência muito grande da gente sempre focar apenas no nosso clube e achar que o nosso clube é o centro do universo e que nada mais importa. E aí que surge todos esses problemas do futebol. Se a gente amasse mais o futebol do que o clube, e, nossa, quando eu falo isso para algumas pessoas, parece que eu tô xingando a mãe. Você amar o esporte mais do que seu clube. Você não tá deixando de amar seu clube. O seu clube só existe porque existe futebol. Inclusive, tem muitos clubes que eles surgiram, nem do futebol eles surgiram, né? Tem clube que surgiu do remo, que surgiram de outros esportes, mas isso não vem ao caso. Mas ele só se tornou o que se tornou por causa do futebol. Por quê? Porque o futebol é a coisa mais foda que existe no planeta. Dentre as pequenas coisas da vida, o futebol é a maior delas. Então é uma loucura muito grande. Quem que manda no futebol de verdade? Quem que manda no futebol de verdade? São os clubes, não é a CBF. Os clubes que têm força política, os clubes que movem massas, que é a força motriz, que é a locomotiva do futebol. Não é a seleção brasileira e não é a CBF. Se os dirigentes parassem de tomar as decisões de forma clubista e pensassem no negócio, na economia, no futebol. E aí, cara, você tem que ser profissional, você tem que fazer negócio. Você que é do Vasco tem que fazer negócio com o cara do Flamengo, você que é do Palmeiras tem que fazer negócio com o cara que é do Corinthians. Analisando de forma fria o futebol, os clubes iriam se unir, iam ganhar muito mais dinheiro. A liga do futebol brasileiro tem potencial para se tornar a segunda ou terceira maior liga do mundo, pela força que tem os clubes, pela força que tem a economia brasileira, pela população que nós temos, 200 milhões de pessoas. Se você, por exemplo, fazer esse produto mais vendável, vender em inglês, vender em espanhol e deixar mais bonito, com mais jogadores de renome internacional, se torna mais valioso ainda. Enfim, os clubes só têm a ganhar. Então vamos colocar aqui o cenário utópico em que os clubes, os dirigentes dos clubes, começassem a tratar o futebol como negócio e parassem de tomar as decisões de forma clubista. Primeiro de tudo, a gente não teria essa divisão aí de liga forte, de não sei o que, de um bloco de times querendo uma coisa, outro bloco de times querendo outra. A gente teria uma união, né, desses clubes e aí, finalmente, a gente criaria a Premier League brasileira, a gente criaria a Liga Brasileira, e aí sim os clubes seriam donos da própria liga, seriam donos do Brasileirão Série A e donos do Brasileirão Série B. Essas ligas seriam autossustentáveis e a CBF vai cuidar só das divisões inferiores, Série C, Série D, Copa do Brasil e Seleção Brasileira, assim como é na Europa. O produto, consequentemente, seria mais vendável, teria mais prestígio, né, justamente porque ele seria melhor cuidado, afinal, o maior interesse da liga ser forte é dos próprios clubes, assim os clubes iriam arrecadar mais dinheiro, iriam arrumar o problema do calendário de uma vez por todas, os clubes da Série A deixariam de ter um calendário inchado, os estaduais talvez acabariam ou se tornariam em copas, né, como se fosse uma Copa da Liga Inglesa, com 7, 8 datas ali, em que os clubes grandes só jogariam a reta final, e aí os times pequenos de campeonatos estaduais, para não ficarem sem calendário, jogariam a Série D, né, que é o mais racional a se fazer, e eu falo isso em vários vídeos aqui no canal. Já começaria por aí, arrumaria o calendário, arrumaria a arbitragem, porque daí os clubes teriam mais interesse de ter uma arbitragem mais justa. Óbvio que ainda continuaria tendo erros, como até hoje tem erros na Premier League, mas pelo menos seria mais profissional, onde talvez os árbitros só trabalhassem com isso, teria mais treinamentos, teria mais investimento, talvez investissem no impedimento semiautomático, o que facilitaria muito a questão dos impedimentos, enfim, ficaria bem melhor a questão da arbitragem, o calendário ficaria bem melhor, o clubismo e o egoísmo, né, cada um pensando por si, é o que faz com que a gente tenha tantos problemas aí no futebol brasileiro, e eu acho que se a gente resolvesse e a gente começasse a enxergar o futebol brasileiro, até nós torcedores também, né, com menos clubismo. Eu sei que pro torcedor é um pouco mais difícil falar isso, por mais que seja difícil a gente mudar essa cultura que nós temos, que é a cultura de querer vencer a qualquer custo, que no fim é isso, né, o futebol brasileiro é movido pela paixão, né, movido pelo coração, mas isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim, que é o clubismo, que é você ficar cego pela paixão e só enxergar teu clube e nada mais importa, e o resto que se exploda. Não estou pedindo pros torcedores virarem torcedor de camarote, ficarem sentadinhos aplaudindo, não. Eu acho que dá pra você ter amor ao clube, e você entender mais de bola, entender mais de futebol, entender mais do jogo em si, eu acho que colabora, porque eu acho que o clubismo também cega tanto a ponto das pessoas distorcerem, acharem que tal jogador é ruim porque jogou no time rival, né, ou de não prestarem atenção nos outros times de forma geral. É apenas a minha opinião. Você pode discordar completamente de mim, só não precisa xingar a minha mãe, tá? Que ela não tem nada a ver com isso.
Então, pode aí comentar o que você quiser, quero saber a tua opinião, deixa nos comentários a tua opinião, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações, por mais que o YouTube não mande, ative lá, né? Vai que acabe recebendo algum vídeo meu. Deixa o like maroto aí que ajuda demais aqui o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo, galera. É isso, valeu, tamo junto.